Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é Tuane Postal, ela que é professora de pós-graduação e também especialista em inteligência artificial. E vamos entender um pouquinho mais sobre essas IAs, né, essas inteligências artificiais. Tuane, para começar esse bate-papo, eu queria que você contasse para a gente o quanto a inteligência artificial está mais próxima da nossa realidade do que a gente imagina. Bom, a inteligência artificial não é recente, né? A gente está passando agora por um boom de informação de inteligência artificial, mas na verdade nós já estamos convivendo com ela desde 2012. E a inteligência artificial não é o futuro, ela já é o presente. Ela já está aqui para auxiliar a nossa vida no dia a dia. E, Tuane, a gente queria aproveitar, a gente recentemente tivemos o retorno das aulas, né? As crianças, os adolescentes voltaram para as escolas, seja municipais, estaduais, privadas, e em muitas escolas já estão usando a tecnologia para fazer pesquisas, para utilizar no sentido mais amplo possível. E aí eu queria ver contigo, o quanto pode ser benéfico o uso da inteligência artificial nas escolas, para as crianças, para os adolescentes, quais os benefícios desse avanço? Bom, na área da educação nós temos duas vertentes muito importantes. Uma delas é a fonte de pesquisa que o aluno utiliza para conseguir um melhor desempenho, um melhor desenvolvimento no seu aprendizado. E a outra vertente é da área da educação de quem está ensinando. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista do aluno, nós temos benefício e malefício. O que é o benefício? A facilidade da informação. Fazer resumo, fazer uma pesquisa rápida, conversar com as plataformas de inteligência artificial para ir refinando a informação. A gente tem condição de fazer pergunta, receber resposta e vai afinando ali até chegar uma informação mais precisa. Contudo, nós temos uma vertente aí bastante maléfica de alunos que estão, ao invés de usar para apoiar, é para substituir. No momento em que o aluno começa a substituir, né, a fonte de estudo por um material pronto, nós começamos a entrar numa linha de, vamos dizer assim, emborrecimento. Porque a pesquisa em si, ela vai retornar uma série de coisas que são bastante interessantes. Mas na leitura do material, o aluno, o estudante, ele precisa fazer uma análise crítica daquilo que ele está lendo também. E aí nós temos, inclusive, uma forma de a gente pesquisar e questionar as plataformas de inteligência artificial se aquela informação é confiável ou não. Ninguém fala sobre a fonte de informação que vem dessas plataformas. E aí são várias. A gente tem, né, desde o ChatGPT, Gemini, Copilot, o Cloud, o DeepSeek, cada dia mais vai surgir. As informações, elas vêm de fontes dessas plataformas, mas ela não está totalmente preenchida. A inteligência artificial, desse ponto de vista, ainda é experimental. Muita coisa ainda não foi alimentado lá e ela também está aprendendo conosco. A gente aprende com ela, ela aprende conosco. E aí, em determinado momento, nós podemos chegar no questionamento de onde veio essa informação. Será que ela é real? E aí existe uma forma de a gente questionar. E ninguém fala sobre isso. Nós precisamos perguntar para a inteligência artificial qual é a fonte dessa informação. E aí vocês vão perceber que se for uma informação que ela já é consolidada, ela existe, já vai vir a fonte imediatamente. Mas se o ChatGPT ou qualquer uma das plataformas ela tiver meio tentando só responder para cumprir aquela lacuna da dúvida, ela vai enrolar, ela vai tentar esticar a resposta, mas não vai fornecer a fonte. Certo. Bom saber isso, Tuane, porque a gente tem o costume de procurar só a resposta. Olha, nós temos um exemplo muito bom. Quem descobriu o Brasil? Bom, todos nós sabemos quem descobriu o Brasil. E é claro, ela vai ter uma fonte confiável para isso, mas é só um exemplo. Às vezes ela vai dar uma resposta, um sobrenome errado, alguma coisa assim. Quem descobriu o Brasil? Todos nós sabemos, não foi Chico Buarque de Holanda. E aí de repente ele dá um sobrenome diferente, uma coisa assim, vai lá e pergunta qual é a fonte. E aí, se possível, qual o link dessa fonte? E aí você vai lá, veja quem escreveu, quem foi o redator, a data que foi publicada e não esquecer de observar se essa fonte realmente é uma fonte séria.
Porque a linha de informação, a gente tem muito fake news, Sim, nós temos muitas sim. informações que elas são editadas, tem muito Ctrl+C, Ctrl+V, vá lá e confirme a informação. Nada melhor que perguntar a fonte, o site onde está hospedada a informação. Queria aproveitar também, Tuane, logo no comecinho a gente citou essa preocupação que é de muitas pessoas, inclusive, que estão começando a usar as inteligências artificiais agora, ou veem os filhos, principalmente os pais, né? Tem uma preocupação de ver os filhos usando as IAs e medo deles se tornarem dependentes e também um receio de que isso vá emburrecer as crianças, os adolescentes, até o pessoal mais adulto que está fazendo uso disso agora. Existe realmente essa preocupação? As inteligências artificiais, elas podem acabar emburrecendo a pessoa? Eu digo isso no sentido da pessoa parar de pensar por si própria e começar a só reproduzir conteúdos de outras pessoas, no caso de outros mecanismos que são as inteligências artificiais. É possível sim. E aí o critério do pai, da mãe com relação a esse quesito é o seguinte, bom, primeiro, na minha opinião é preciso ter um limite. Uhum. As crianças, elas não podem deixar de fazer exercício, elas não podem deixar de ter vida de criança. Sim. A partir de determinada idade, a gente vai colocando, né, algumas atividades, algumas responsabilidades nas crianças. E aí a criança, é preciso estimular a criatividade, junto com o aprendizado, porque se eu forneço para a criança apenas uma ferramenta para ela ficar fazendo pesquisa para facilitar a vida da criança, porque deixei para fazer tarefa em cima da hora, porque esqueci de fazer a tarefa e coloca, né, facilita a vida do aluno, é claro que com o passar do tempo ela vai diminuir a capacidade de análise, a capacidade crítica e vai querer sempre facilitar a vida. É claro que a inteligência artificial ela veio para agilizar. Uhum. A gente ganhou tempo, a gente ganhou produtividade, mas nós não podemos esquecer de analisar. E eu vejo alunos, porque eu dou aula de pós-graduação, eu vejo alunos que fazem só Ctrl+C, Ctrl+V. Lá no meio tem coisas misturadas que não foi aquilo que eu solicitei na tarefa, na atividade, no trabalho. Aí você já começa... E aí vem o nosso trabalho também, de pegar aquela informação e colocar em uma outra ferramenta de IA para ver se foi construído pelo cérebro humano ou se ela é especificamente de uma inteligência artificial. Então, alunos, cuidado com isso, vocês pegarem lá, vou colocar no ChatGPT, no Cloud, no DeepSeek, vou fazer o trabalho, vou entregar para a professora, porque a gente tem ferramenta para confirmar se ela foi criada pela inteligência artificial ou se foi pensada pelo aluno. Que legal isso, Tuane. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais, porque falo a gente porque eu também já fui aluna, então a gente também acompanha a realidade hoje em dia. Pensávamos na época, vou escrever qualquer coisa aqui, vou acrescentar uma informação, nas primeiras 3, 4 linhas eu coloco realmente a resposta e no restante eu vou enchendo linguiça, minha professora não vai ler, tem muitos conteúdos para ler ainda, ela não vai verificar. Hoje em dia já tem como fazer essa análise do que foi copiado, do que não foi copiado, tem ferramentas para isso. Hoje, determinadas universidades, determinadas escolas já inseriram ferramentas de correção de conteúdos que são feitos à distância, são feitos online. Bom, os alunos que fazem a prova presencial, ela não tem, né, não tem como ter acesso. Exato. Agora até os celulares foram proibidos nas escolas. Sim. Então o aluno que faz uma prova presencial, ele faz sozinho ali, nós não temos muito o que questionar porque ele não teve fonte de acesso. Uhum. Mas na educação à distância, nas aulas online, nos trabalhos que a gente faz nos bastidores, muitos alunos, eles fazem uso e um uso descontrolado, indevido. E aí cabe à universidade, à instituição de ensino e à política do professor de fazer essa correção e aplicar as medidas cabíveis. E aí pode sim reprovar um aluno porque ele não vai alcançar a nota necessária. O professor ali, ele é a autoridade dentro desse processo, então ele corrige o material, ele percebe que aconteceu plágio, ele percebe que aquilo não foi pensado pelo aluno. Porque, gente, o cérebro, ele é o seguinte, a nossa forma de comunicação, ela é linear. Uhum. Eu me comunico de uma forma e eu pego uma escrita que é totalmente diferente da forma de pensar ou da forma de comunicar do aluno, que não foi criado por ele. Dá pra saber. Porque a gente escreve como pensa e fala. Uhum. Né, às vezes a gente equilibra um pouco mais, né, dá uma rebuscada, porque é um documento diferenciado, mas a nossa forma de comunicação é individual, e isso a inteligência artificial vai ter um pouquinho mais de dificuldade
de compilar e de copiar, recriar. Né? Do ponto de vista da educação formal, e aí a gente pode falar da trilha de conhecimento dentro de uma empresa ou dentro de uma universidade. Hoje nós já temos uma ferramenta que a inteligência artificial por trás do programa, ela faz a identificação do perfil do aluno. E ela consegue identificar se o aluno está cansado, se ele está absorvendo, se ele está prestando atenção, se ele está assistindo acelerado, se ele está ouvindo enquanto está fazendo outra coisa. E a inteligência artificial, ela faz a adequação do modelo, da linguagem, da trilha de conhecimento baseada no perfil de quem está ali atrás assistindo a aula. Por exemplo, eu estou aqui assistindo a aula ou assistindo a reportagem do Repórter MT, daí eu começo a ficar muito assim, lateralizada. Ela identifica o meu movimento do corpo e ela entendeu que eu sou auditiva. E aí ela já sabe que o perfil da pessoa auditiva é de dados, informação e de objetividade. Daí ela compila o conteúdo, ela reformula o conteúdo baseado no perfil auditivo. E aí ela percebe que a pessoa é bastante visual, que ela está assim bem olhando para frente. Ela já sabe que ela precisa mostrar mais imagens. Ela não precisa ser mais objetiva, ela vai adequando o conteúdo de acordo com o perfil da pessoa que está na frente da câmera. Porque aí nós estamos falando de educação à distância e de educação profissional, né? Numa sala de aula, daí eles usam o IoT. O que é IoT? Internet das coisas. Se a escola ou se a sala de aula tiver uma câmera com leitura de movimento e expressão facial, ela consegue fazer a mesma coisa. Ela faz a leitura do movimento dos alunos. E aí ela consegue criar, inclusive, um perfil dos alunos da sala baseado na movimentação. E, por exemplo, ela percebe que um determinado aluno se movimenta demais durante a sala e é muito agitado. Daí ele faz um relatório para a diretoria, faz um relatório para a família, depende da configuração que a gente coloca dentro da empresa, dentro da sala de aula. Mas eu consigo fazer a leitura através de uma câmera geral dentro da sala de aula, como você coloca uma câmera aqui no cantinho, e ela faz a leitura das pessoas, dos alunos. Ela pode criar até o perfil. Por exemplo, eu pego foto de todos os alunos e eu coloco na informação interna, né, na inteligência artificial, e ela começa a perceber a movimentação dos alunos, ela faz a leitura, ela faz um relatório e ela faz um ajuste, né, ela faz a indicação, uma sugestão de melhoria, ou de educação, ou de acionar os pais, porque o aluno está tendo determinados comportamentos. Você faz a configuração da ferramenta para ela é totalmente configurável. Hoje nós conseguimos fazer de tudo com a inteligência artificial. Caramba, realmente, eu não estava imaginando que tinha tudo isso, não. Já tem isso. Então, hoje eu tenho, por exemplo, uma parceria com uma plataforma de ensino em que a gente já colocou essa configuração e a gente coloca dentro das empresas para fazer, por exemplo, a educação corporativa, a trilha do conhecimento, a trilha de cursos dentro da empresa. Daí, requisito inicial para a aula dar um start, para a aula dar um início, ligar a câmera. E aí, se a pessoa desligar a câmera, a aula pausa. Caraca! Se a pessoa sair da frente da câmera, ela começa a registrar. O aluno não está presente, ela vai registrando. Agora puxando, a gente falou bastante das escolas, Tuane, mas puxando para a questão do trabalho. A gente vem acompanhando também uma preocupação da população, é de que essas inteligências artificiais, esses robôs que vêm sendo criados, eles comecem a substituir o emprego, as vagas dos humanos. Isso pode acontecer? Tem algum risco disso acontecer? Porque eu imagino que não tenha, no sentido de que eles precisam de um comando para funcionarem. Quem vai dar esse comando? Ou eu estou errada e isso pode acontecer mesmo? Mas é isso mesmo. E essa é uma pergunta frequente, tanto dos candidatos, dos alunos e até dos empresários que eu atendo. Tuane, em que momento a inteligência artificial vai substituir o humano? Ou então já está substituindo o humano? Gente, ainda não. Não, porque nesse momento a gente está somente suprindo lacuna no mercado de trabalho. Nós estamos com uma defasagem da especialização, do interesse, do compromisso, da dedicação e até da formação das pessoas mesmo. A gente está aí com um déficit de mão de obra no mercado. Sim. Então, na minha perspectiva, nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai só suprir lacuna de mercado. Depois disso, talvez a gente venha a falar de substituição. Bom, mas enquanto isso, o que a inteligência artificial apoia nos negócios?
Bom, muito se falava da inteligência artificial no mundo audiovisual. Na edição de vídeo, edição de foto, né, criação de texto, Sim. criação de prompt e tudo mais. Mas dentro das empresas, a gente tinha assim, um buraco negro na produtividade. Nós ainda temos. Tem. E a inteligência artificial, ela tem condição de fazer várias atividades que são de natureza repetitiva. Por exemplo, hoje existe ferramenta que faz conferência de nota fiscal. Caramba. Vai lá no banco de dados e compara com o pedido de compra. É a mesma quantidade? É a mesma especificação? É o mesmo valor? Está correta a nota fiscal? A gente faz a configuração dos bastidores para ela conferir, validar, importar o XML, alimentar o estoque, mandar para o financeiro para pagar, e ela faz todas as atividades que são de natureza repetitiva. Caramba. Bom, nós temos aí muitos profissionais que às vezes está sobrecarregado, recebe lá 200 notas fiscais para fazer conferência, dá trabalho. E aí no cansaço do ser humano, porque a inteligência artificial não cansa, mas o ser humano sim. A gente tem uma vida emocional fora do ambiente de trabalho. Então essa conferência repetitiva, ela pode acarretar em erro. E faz uma conferência errada, a hora que vai para frente, quando volta, alguém percebe e volta, dá muito trabalho para corrigir. Dá muito trabalho. A inteligência artificial, quando ela é bem parametrizada, ela segue o fluxo e aí nós colocamos intervenção humana em determinados pontos do processo. Tal coisa nós ainda não vamos deixar para que a inteligência artificial faça 100% sozinha. Nós vamos colocar validação humana. E aí o que vai acontecer com as pessoas que estão fazendo esse trabalho hoje? Elas vão ter tempo de pensar. Sim. Elas vão ter tempo de promover melhoria contínua, de olhar o processo, de criar outras formas, outras frentes dentro do trabalho e deixar a inteligência artificial fazer o trabalho chato, fazer o trabalho, né, que ninguém gosta de fazer. Entendi. Na verdade, então assim, pode ser que mais para frente ocorra uma substituição, mas que não necessariamente que isso vá acabar com as vagas de emprego, das pessoas terem dificuldade para encontrar emprego. Na verdade, vai ter sempre um comando ali, né? Exatamente, jamais, gente. Eu penso dentro da minha profissão, da minha especialidade, que a inteligência artificial ela não vai substituir o cérebro humano tão cedo. Sim. Né? Nós vamos precisar das pessoas que ainda estejam aqui atrás, né, da inteligência artificial, até para fazer a curacidade da informação, da mesma forma que as outras plataformas elas ainda estão experimentais, ela está generativa. Aqui atrás do ambiente de trabalho também tem informações do negócio que às vezes é só o funcionário que tem. Quem sabe? Porque a inteligência artificial dentro da empresa a gente precisa ensinar também. E aí a hora que eu coloco, por exemplo, eu vou lá e instalo um agente de atendimento, um agente de venda, eu preciso ensinar sobre o negócio, eu tenho que ir lá ensinar onde é meu endereço, o que eu faço, o que eu vendo, como é que eu funciono, o dia de funcionamento, eu preciso ensinar como eu ensino um funcionário. Sim. A diferença é que a inteligência artificial não esquece da informação que eu dou. Ela jamais vai fazer a mesma pergunta duas vezes. Já o funcionário, né, ele tem no decorrer do processo. Ele tem uma perda de informação. Nós temos uma taxa de aprendizagem de aproximadamente 12% de retenção de informação. Caramba. Então o ser humano ele demora muito mais para ele ter um aprendizado completo sobre uma determinada função, uma determinada atividade. A inteligência artificial, você ensinou, ela não erra mais. Mas aqui atrás tem que ter alguém olhando para essa informação e vendo o que está faltando. Sim. E aí, eu vou colocar uma inteligência artificial, por exemplo, no ramo de material para construção. Eu preciso acompanhar, ver se ela está respondendo a marca certa, a volumetria certa, a quantidade certa, valor e tudo mais. Hoje, a inteligência artificial, a gente tem como desenhar todos os processos da empresa. A gente desenha, automatiza, ele vai caminhando e ele vai direcionando para as pessoas responsáveis. Bom, durante a intervenção do trabalho, em que a gente faz a configuração para a intervenção humana, dentro desse sistema, na verdade, ele já tem todas as camadas. Ele já tem o financeiro, já tem o RH, ele já tem o setor de compras, estoque. É um sistema em que as informações, os módulos, eles já estão prontos. Então, eu vou lá, instalo e eu deixo tudo configurado para o trabalho rolar. Ele vai dizer quanto tempo o profissional ficou com aquela tarefa parada sem fazer. Ele vai dizer... Procrastinando. Sim, vai mostrar a pessoa demorou 2 horas para conferir uma nota fiscal. Isso quer dizer que ele abriu o documento e foi fazer outra coisa e deixou aquele documento aberto e demorou para dar andamento na atividade. Caramba. Ele vai delatar. Gente, a ferramenta, a intenção dela
não é demissão, a intenção dela não é delatar o funcionário, é estimular a produtividade. E aí, quando a gente coloca produtividade nas empresas, aí agora nós temos uma legislação que vai entrar em maio, que é sobre saúde mental. A partir do momento que eu tiro a sobrecarga de trabalho do colaborador e eu gero a otimização, a produtividade, as pessoas têm mais saúde mental. Sim. E aí, se ela tem mais saúde mental, ela tem uma mente mais leve, menos sobrecarregada, ela produz mais. Além de produzir mais, diminui o erro e melhora o atendimento, porque a pessoa está mais leve, tem uma pressão profissional menor, porque ela tem ali uma ferramenta de apoio. A ferramenta não vem para substituir, ela vem para apoiar o profissional. Muito e até bom. aquelas escapadinhas, né? A pessoa saiu do ambiente de trabalho, saiu da estação, foi fazer outras coisas. Se ele tiver, por exemplo, essa mesma câmera que faz o registro da educação, ele consegue saber a movimentação da empresa todinha. Ou seja, as conversinhas nos setores vão acabar. Você sai, fica meia hora, 30 minutos, 1 hora conversando em outro setor, a câmera vai te ver. O ócio criativo ele é necessário, né? A pessoa levantar, alongar, vai lá tomar um cafezinho, vai ao toalete e tudo mais, mas aquele colaborador que ele tiver uma prática, né, ali é uma prática ruim, de sair do ambiente de trabalho, esquecer a produtividade, ele vai sentir ali uma pressãozinha. Uma pressãozinha. E aí eu queria ver agora uma questão de preocupação, é o quanto as pessoas muitas vezes estão usando essas inteligências artificiais para promover conteúdos de desinformação. Por exemplo, a gente tem visto bastante ainda fotos, vídeos, pronunciamentos, às vezes de pessoas que até já morreram. O quanto isso pode ser preocupante no sentido de espalhar essas notícias falsas e isso ir crescendo cada vez mais no Brasil e até fora? Existem algumas ferramentas que são para consultar se aquilo é real ou não. Legal. E aí são ferramentas específicas que elas denunciam se aconteceu uma edição ou não aconteceu uma edição. Bacana. Isso já é usado, gente, há décadas, mas era usada pela perícia. Era usada pela polícia, era usada para investigação. Já é antigo. Muito antigo. Porque a pessoa que é profissional da área da edição, a hora que ele coloca em determinada ferramenta, lá aparece em que ponto do vídeo aconteceu a edição. Aí dentro, é claro, dos órgãos de fiscalização, perícia e tudo mais, aí eles usam determinadas ferramentas, mas ela não é de uso público e não é gratuita. Entendi. Tá certo, Tuane. Queria te agradecer pela presença aqui no Repórter MT, por esses esclarecimentos, tirar essas dúvidas, essas preocupações. Queria que você deixasse seu recado final, também seu Instagram para o pessoal que tem dúvidas ainda, para te procurar, se é especialista em inteligência artificial, sabe do que está falando. Fique à vontade para o recado final. Muito bem, o recado final é o seguinte: usem com moderação e com inteligência humana. Né? Olhar para as informações, buscar como fonte de informação, mas não deixar para trás, análise crítica. Vá questionar, façam perguntas mais aprofundadas, vocês vão descobrir que existe muito mais do que aquela informação superficial que a gente vê na primeira tela de pesquisa. Meu nome é Tuane Postal, meu Instagram é tuanepostal_liderança e uma boa jornada de trabalho com a produtividade e a inteligência artificial. É isso! E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!